Olá, família IBPV, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos na presença de Deus. E o que não pode faltar são as comunicações da semana. Então, fique ligado. Canal Preciosidades Bíblicas. Esta é mais uma ferramenta que o pastor Paulo está usando para ampliar ainda mais a divulgação da palavra de Deus. Então, acesse, se inscreva, comente e compartilhe com sua família, seus amigos e seus vizinhos. Com certeza, eles serão muito abençoados. Os boletins de oração do mês de julho já estão disponíveis, tanto da igreja como do pastor Paulo. Então, para você acessar os novos pedidos, basta que você clique nos links que foram enviados por meio do grupo de WhatsApp da igreja ou do pastor. Interceda por sua igreja. As reuniões da igreja continuam acontecendo a todo vapor. Você não pode deixar de participar dos encontros de intercessão, dos cultos de celebração e nem dos encontros de célula que acontecem durante a semana. Participe e convide quantas pessoas você quiser. A ceia do Senhor será celebrada durante o culto da noite de hoje. Então, planeje-se e separe o suco de uva e o pão. Participe juntamente com toda a igreja desse momento tão especial para os cristãos. Você pode e deve continuar doando gêneros alimentícios, porque alguns nossos irmãos ainda continuam precisando. Você pode deixar os gêneros na igreja, ou se você preferir, você pode fazer a sua doação em espécie ou realizando uma transferência. Basta que você preencha o envelope de dízimo, destinando o valor à ação social. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em tudo. E nós somos gratos a Deus por todo o valor que nós conseguimos arrecadar durante a campanha para a aquisição de um imóvel para eventos especiais. A campanha encerrou no último domingo, mas se você quiser, você pode continuar contribuindo. Basta que você especifique no envelope de dízimos e ofertas o valor. Dar suporte espiritual à igreja perseguida nas nações mais fechadas do mundo. Alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Cuidar de irmãos que dedicam 100% de suas vidas para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Enviar recursos para cristãos que habitam nos países mais pobres do mundo. Tudo isso se chama missões. Você já parou para pensar que enquanto estamos no conforto do nosso lar, muitos dos nossos irmãos estão tendo que se esconder para se reunir como igreja? São impedidos de abrir seus lábios para adorar ao Deus vivo. Outros proibidos de ler a Bíblia. Alguns vilipendiados, presos, torturados e até mesmo sendo mortos. E é por isso que há anos a Igreja Batista Palavra Viva realiza a campanha de missões. O nosso objetivo é sempre ultrapassar o alvo estipulado, pois quanto mais recursos levantarmos, maior será o número de vidas com acesso à Palavra de Deus. O tempo de clamar é agora. O tempo de contribuir é hoje. Faça a sua parte. Cumpra o ID de Jesus. Olá, irmãos da Igreja Batista Palavra Viva. Pastor Inésio, mais uma vez aqui com vocês, em nome da Global Commission Partners. Venho aqui apresentar os nossos principais desafios para o ano de 2020, para que vocês orem pela possibilidade de incluí-los
na campanha missionária deste ano. Nós permaneceremos enviando cestas básicas para os nossos irmãos, atender os nossos irmãos de Índia, Bangladesh e Paquistão, principalmente esses 3 países, pois a carência é enorme, absurda. Nós já enviamos 600 cestas e queremos nos preparar para, no mês de julho, enviar 400 novas cestas. Nós temos não apenas o desafio já conhecido de todos, mas um desafio agravado em Bangladesh. Um furacão que não se via há mais de 20 anos devastou boa parte daquele país pobre que já vinha sofrendo terrivelmente com a pandemia. Estamos reforçando o apoio aos nossos missionários daquela região para salvar o maior número possível. E também quero que vocês orem, quero pedir que vocês orem por um grupo étnico chamado Marvaris. Nós estamos investindo nesse grupo há cerca de 10 anos. Há 10 anos atrás você não encontrava, e ainda é difícil encontrar estatísticas sobre trabalhos de evangelização frutíferos entre os Marvaris, porque eles são resistentes ao Evangelho e eles são perseguidores de cristãos, inclusive incendiando várias de suas casas, algumas das quais nós já temos reconstruído. Mas pela bondade de Deus, 10 anos depois, temos mais de 150 igrejas plantadas nas casas e nós precisamos avançar com esse trabalho. E tem uma excelente notícia: como fruto desta compaixão dos irmãos que estão atendendo lá os Marvaris com cestas básicas, seus corações estão se abrindo e já começam a surgir os primeiros frutos de conversão e batismo. Em breve vocês receberão fotos e maiores informações sobre os Marvaris. Vamos juntos nesse ano desafiador de 2020 para continuar fazendo grandes coisas, conforme está escrito no Salmo 60, verso 12: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés aos nossos adversários. Contamos com vocês. Deus abençoe. Amém. Hoje inicia a campanha de missões. De todo o valor que será arrecadado, 70% será enviado para a Global Commission, que é uma agência missionária que visa alcançar pessoas para Jesus nas regiões mais pobres do mundo. Os outros 30% serão enviados mensalmente para a Junta Administrativa de Missões Nacionais, que é uma agência missionária transcultural que visa alcançar pessoas para Jesus em todo o mundo. Irmãos, muitos de nós estamos vivendo momentos muito difíceis nesses últimos tempos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Esse é o nosso Deus. Façamos as nossas ofertas e com certeza nós seremos abençoados. E agora, o momento dos nossos aniversariantes. Com a graça de Deus, completará mais um ano de vida no dia 6 de julho, Dilson Francisco da Costa. E no dia 11 de julho, o irmão André Luiz Barbosa dos Santos. A IBPV parabeniza esses irmãos. Que Deus os abençoe. As comunicações da semana ficam por aqui. Lembrando que você pode rever os avisos no canal IBPV-RJ ou ainda acessando o boletim virtual que é enviado semanalmente através do grupo de WhatsApp da igreja. Que você tenha uma semana super abençoada. Graças a Deus, igreja. Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar cantando um cântico que fala que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nunca falha, Ele é conosco em todos os momentos. Mas antes de a gente começar a cantar, eu vou orar, pedindo ao Senhor para que essa canção não seja simplesmente um louvor
que a gente canta todos os domingos, quando a gente está aqui na igreja, né? Mas que seja realmente uma oração cantada ao nosso Deus. Pai, eu quero, diante de Ti, reconhecer o Teu poder, reconhecer a Tua majestade, reconhecer, Deus, que não existe outro Deus além de Ti. Tu és merecedor da nossa adoração, Tu és merecedor do nosso louvor. E nós estamos aqui, Deus, para engrandecer o Teu nome, como corpo de Cristo. Estamos aqui e aqueles que estão nas suas casas também estão adorando a Ti, em espírito, em verdade. Que essa canção seja uma oração a Ti, seja um louvor que veio do nosso coração para Ti, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo que não existe outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as minha canção e o meu louvor. sol se pôr, nós temos a Ti. Se por acaso, Senhor, as ondas vierem,
Sobre nós temos a Ti. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós só podemos dizer aleluias, aleluias, aleluias ao Deus eterno, ao único. Oh Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos de poder estar diante de Ti, de poder adorar a Ti, de poder exaltar o Teu nome, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Nós damos a Ti o louvor, nós recebemos de Ti o abraço, recebemos de Ti o consolo, recebemos de Ti as forças para continuar a viver, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso amado, Tu és o nosso Deus. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, amém, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você a orar agora. Ore por você, pedindo que Deus fale ao seu coração e a todos que vão ouvir essa palavra. Depois ore também para que Deus me use como instrumento para chegar ao seu coração e aos que vão ouvir a palavra. Enquanto eu orar, você ore também. Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face. Conhecemos que precisamos de Ti. E pedimos que a Tua graça seja abundante sobre a minha vida para transmitir a Tua palavra. Pedimos que enquanto eu fizer, o Senhor esteja atuando nos corações, falando como só Tu podes e sabes fazer com cada pessoa, de acordo com cada necessidade. Então nos ouve, nos atende, nos respondes, porque oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos nesta manhã trazer aos irmãos a continuidade do que estamos vendo. Nós estamos falando sobre relacionamentos e nós já temos visto que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o ser humano e Deus, entre as pessoas. Vimos primeiro que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus e Deus providenciou um meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de seu Filho Jesus Cristo. Vimos em segundo lugar que o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com seu próximo. Vimos também que a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo, também por meio de Jesus Cristo. Vimos também que, por isso mesmo, nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo sem afetar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros. Vimos que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu pecar contra o principal de todos os mandamentos. Inquirido sobre qual seria o principal dos mandamentos, Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com o meu próximo, com Deus e com o meu próximo. Se eu pecar contra o segundo mandamento mais importante. Na mesma ocasião, Jesus explicou que o segundo mandamento mais importante é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele acrescentou: não há outro mandamento maior do que estes. Se o meu pecado não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Isso também já vimos. Vimos também que assim o meu pecado afetará a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo também. Se eu não estiver bem com Deus, nem com as pessoas, eu não vou estar bem comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos.
Hoje queremos examinar os nossos relacionamentos no mundo. Primeira coisa, o texto nosso base é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Esse texto nós vamos vê-lo progressivamente à medida em que formos falando. Primeira coisa que queremos ver é que precisamos saber que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. 1 de Pedro 2,11 diz: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. Então é importante nós sabermos que estamos aqui de passagem, não estamos aqui por toda a eternidade. Todos nós sabemos da brevidade da nossa vida, conhecemos isso todos os dias através daqueles que amamos e já foram, e não sabemos quando iremos deixar esse mundo, mas sabemos que com certeza isso acontecerá. Por isso que a nossa verdadeira pátria é a celestial, e aqui nós somos apenas peregrinos de passagem por este mundo. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 8 em diante, dizem o seguinte: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Foi por isso mesmo que ele peregrinou na terra da promessa como em terra estranha. Ele não esteve ali como alguém que fosse possuir eternamente aquela terra. Deus lhe deu aquela terra por promessa, e na realidade ele não viu essa promessa ser cumprida. Ela se cumpriu na vida dos seus descendentes, até porque ele era apenas um homem e tinha uma mulher, Sara, e ele não poderia possuir uma terra tão grande como a que o Senhor havia dado a ele, sozinho. Uma terra para ser possuída, ela precisa de ter pessoas para possuírem essa terra. E até então ele era apenas um homem que tinha uma mulher que estava com ele. E foi por isso que o texto diz que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, como se a terra não fosse dele, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O texto diz: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, o propósito de Deus, assim como aconteceu com Abraão, é que nós sejamos como ele. Sejamos como ele não é bem a palavra, que entendamos, que saibamos que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. É isso que o apóstolo Pedro escreve: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são. É por isso também que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, onde registra a sua oração ao Pai. No verso 16 ele disse: Eles não são do mundo, como também eu não sou, referindo-se aos seus discípulos e a si mesmo. Em segundo lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos renunciar aos desejos da carne. Amados, peço a vocês, 1 Pedro 2,11, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O apóstolo Pedro usa a palavra alma
com a mesma equivalência com que o apóstolo Paulo usa a palavra espírito. Isso não faz muita diferença não, embora eu adote o entendimento de que o homem é espírito, alma e corpo. Mas isso não vem ao caso, não é o nosso propósito tratar disso agora. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele mostrou do conflito que existe entre a nossa natureza humana e a nossa nova natureza espiritual. A nossa natureza eterna é espiritual e não a carnal, por isso nós devemos andar no Espírito e pelo Espírito. Ele disse assim a partir do verso 16, Gálatas 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É por isso que, todos nós conhecemos essa realidade, essa guerra espiritual, esse conflito espiritual, esse conflito que existe entre o espírito humano regenerado, onde habita o Espírito de Deus, com a sua natureza humana, que a Bíblia chama de carne. Então, cabe a nós viver no Espírito. E, para tanto, nós precisamos realmente buscar as coisas de Deus e buscar viver o ensino de Deus acerca da sua vontade para nós. E por isso nós temos aqui a relação do que é obra da carne, do que são as obras da carne e o que é o fruto do Espírito, para que nós entendamos e possamos viver não de acordo com a vontade da carne, mas de acordo com aquilo que é do Espírito, que nos foi dado, primeiro o nosso Espírito regenerado, e também pelo Espírito de Deus que habita em nós e que nos traz estas virtudes que nós não temos em nós mesmos, senão pelo Espírito de Deus. Muito bem, é por isso que o apóstolo Pedro diz: amado, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, cabe a mim e a você simplesmente não deixar que a nossa carne, a nossa vontade humana prevaleça, mas deixarmos nos guiar pelo Espírito, pela nova natureza espiritual que temos e pela direção do Espírito Santo de Deus que vive em nós, no nosso espírito. Houve um tempo em que éramos apenas cidadãos deste mundo, mas nós adquirimos uma nova natureza, uma nova identidade, devemos viver de acordo com ela. Por isso que Pedro também escreve na primeira epístola, capítulo 4, versos de 1 a 3. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no
tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Nós não podemos deixar que prevaleça a vontade da carne. Ela quer tudo aquilo que sabemos é errado e que, se fizermos, não vai nos fazer bem, muito pelo contrário, vai nos trazer a consciência de pecado, vai nos entristecer, vai afetar a nossa relação com Deus e, consequentemente, também uns com os outros. Porque sempre que pecarmos com as obras da carne, nós vamos atingir pessoas, vamos levar pessoas a pecar também, como nós teremos pecado, e vamos pecar contra Deus, contrariando a sua palavra. E não é essa nova natureza que temos. Então devemos viver como quem está aqui apenas de passagem por esse mundo. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em terceiro lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos viver de maneira exemplar. 1 Pedro 2,12 diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A única maneira de nós testemunharmos de Jesus de maneira efetiva não será tanto pelas nossas palavras, mas pela nossa maneira como nós vivemos. O nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras e nós devemos estar atentos para viver de acordo com a nova natureza que temos, de acordo com a palavra de Deus, e lembrando-nos sempre que as pessoas estão nos observando, estão buscando falhas em nós, e nós devemos ter uma conduta exemplar, não permitindo que isso se torne algo que cause estresse em nós, mas vivendo de maneira natural. Por isso é necessário que eu e você cultivemos vida de oração. É preciso que eu e você leiamos diariamente a palavra para alimentar o nosso espírito e para que a nossa mente seja renovada com os novos valores, com os novos conceitos oriundos do conhecimento de Deus através da sua palavra e tendo em vista a obra que o Senhor realizou em nossos corações. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo, Mateus 5, 14 a 16. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o plano e o propósito de Deus é que nós estejamos de tal maneira neste mundo que sejamos como luz. E a luz se coloca num lugar alto para que as pessoas vejam. A nossa vida deve estar exposta a todos que nos veem, de modo que a luz do Senhor brilhe intensamente em nós e as pessoas, observando as nossas boas obras, elas glorifiquem a Deus. Elas reconheçam que realmente nós somos pessoas diferentes, não porque sejamos melhores do que quaisquer pessoas, mas porque um dia tivemos um encontro com Jesus e Ele mudou a nossa vida. É Ele que é a pessoa, é aquele que faz a diferença em nossa vida. É o seu Espírito, não somos nós em nós mesmos, mas é Ele em nós. Em quarto lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade humana. 1 de Pedro 2, 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. O texto é muito claro em dizer que eu e você, nós devemos, como cidadãos do reino de Deus, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade humana. E devemos fazer isso por causa do Senhor. Aqui fala, quer seja o rei, e o rei aqui, no nosso contexto do Brasil, é o presidente da República. Depois diz, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Abaixo do presidente existem inúmeras outras autoridades às quais devemos nos sujeitar. Mesmo que não concordemos com elas, mesmo que não aceitemos no nosso coração as suas práticas, a sua maneira de agir. Ainda assim, nós devemos nos sujeitar a estas autoridades, devemos orar pelo presidente da República, pelos seus ministros, seus assessores, devemos orar pelos legisladores, pelos juízes, em todas as esferas, em todas as áreas. E devemos pedir que Deus opere e haja através destes a quem ele designou como tais. Nisso concorda também o ensino da Epístola aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, onde nós lemos assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós temos que, então, entender, a palavra de Deus diz que toda autoridade procede de Deus, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste a Deus, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não seremos abençoados se fizermos isso. Nós não devemos dizer nenhuma palavra contra aqueles que estão em posição de autoridade. Podemos até dizer, olha, eu não acho que foi uma boa, eu penso de maneira diferente, mas eu não vou dizer que fulano é assim ou é assado, não vou infamar a autoridade, dizendo que, usando, como muitas vezes eu já vi pessoas usarem até de palavrões, dizendo que a pessoa que está nessa posição é isso, é aquilo. Não cabe a mim. Eu posso não concordar com os seus atos, mas não preciso também ficar dizendo isso à torta e à direita, porque não vai ajudar, não vai abençoar. Eu posso, inclusive, com as minhas atitudes negativas em relação a estas pessoas, influenciá-las para que elas falem mal dessas pessoas. Então eu devo simplesmente dizer, olha, é bom que a gente ore por elas, para que elas tomem decisões certas e sejam instrumentos nas mãos de Deus, porque foi Deus quem as colocou lá. É preciso que eu e você tenhamos esse entendimento para que não pequemos contra Deus. Em quinto lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos praticar o bem para silenciar a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É o ensino do Novo Testamento, é o ensino de Jesus, especialmente no Sermão da Montanha, onde ele nos ensina a pagar o mal que nos fizerem com o bem. E este é um princípio que norteia todas as Escrituras, inclusive, tanto nos Evangelhos, nos ensinos de Jesus, como nas epístolas. Todas elas ensinam isto. E uma delas é a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versos 19,
em diante, onde nós lemos assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então essa é a regra áurea do Evangelho. Nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. O texto diz: se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando nós fazemos o bem para quem nos faz o mal, nós levamos essa pessoa a refletir sobre o seu procedimento. E se ele tiver algum resquício de consciência, essa vai doer, ela vai queimar, e não devemos fazer isso a título de vingança, mas para que Deus faça isso. Através do nosso procedimento, Deus esteja livre para agir e operar na vida daquele que nos fez o mal. E nós não devemos desejar o mal para ninguém, muito pelo contrário, devemos orar por estas pessoas e pedir que o Senhor trabalhe nelas e mude a sua maneira de ser, de agir e de proceder. E é assim que nós devemos fazer, é este o ensino das Escrituras. Em sexto lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos ver como pessoas livres. Como pessoas livres que são, o apóstolo Pedro escreveu no verso de 1 de Pedro 2,16a. Bem, Jesus disse que quando conhecêssemos a verdade nos libertaria. E ele disse que se o Filho nos libertasse, nós seríamos verdadeiramente livres. E é isso que somos. Quando cremos em Cristo, nós conhecemos a verdade e a verdade liberta. A verdade rompe com os grilhões da ignorância que nos mantinha escravizados a velhos hábitos e a práticas pecaminosas. Então eu devo agir como pessoas livres. Agora, o texto diz, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Embora todas as coisas sejam lícitas, nem todas são convenientes. Por isso que, em sétimo lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, a nossa liberdade não deve ser desculpa para a prática do mal. Com pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu sei há pouco o Evangelho de João, onde Jesus disse aos que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Eles não entenderam essa colocação de Jesus e por isso responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos livres para não pecar, somos livres para não ser escravos do pecado. Antes de conhecer a Jesus, nós pecávamos porque não tínhamos outra opção. Não sabíamos fazer diferente. E por mais que quiséssemos, não conseguíamos deixar de praticar determinados atos que nos mantinham escravos ao pecado e a uma consciência culpada. E nos afastávamos, por isso estávamos afastados de Deus, e tínhamos dificuldades nas nossas relações interpessoais. E uma vez que conhecemos o Senhor Jesus,
ficamos livres, conhecemos a verdade nos liberta, a verdade nos livra daquela prisão na qual nos achávamos e somos agora novas criaturas livres. Mas não devemos usar dessa liberdade para a prática do mal. É por isso que, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, nós lemos assim na Epístola aos Gálatas: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, nós somos livres para viver o amor, para praticar o amor, para amar as pessoas, para fazer o bem, fazer o que é certo. É por isso também que nem tudo que aparentemente não constitui-se em pecado deve ser praticado por nós. Escrevendo aos Coríntios, 1ª Epístola, capítulo 10, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem tudo o que podemos fazer, nem tudo que é lícito, edifica. Muitas pessoas gostam de brincar com as pessoas, e não estou aqui recriminando quem gosta de brincar, mas existem brincadeiras que não edificam. Existem brincadeiras que causam risadas, levam as pessoas ao riso, mas à custa de pessoas que são feridas, são machucadas com as nossas brincadeiras. Então, mesmo que eu não esteja fazendo uma coisa, quem sabe, nem por mal, mas se aquilo não edifica, se aquilo não abençoa, se aquilo não constrói, então eu não devo praticar. Devo buscar ouvir o que abençoa, o que edifica, e devo falar também aquilo que edifica. Em 8º lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos viver como servos de Deus. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Romanos 6, 22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Nós fomos transformados em servos de Deus. E o fruto que nós colhemos é para a santificação. Nós devemos viver como servos de Deus vivem. Não por força de uma imposição, mas como resultado do conhecimento que temos da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é algo que nos é imposto, como poderíamos dizer, goela abaixo. Não é algo que nos obriguem a fazer, mas é resultado do conhecimento que temos da palavra de Deus. E por isso devemos ler sempre a palavra de Deus e nos inteirar daquilo que o Senhor quer que nós façamos para que possamos viver dessa maneira. Em 9º lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos tratar a todos com devido respeito. Tratem a todos com honra. A NVI diz assim: tratem a todos com devido respeito. Honra e respeito estão intimamente ligados. Por isso que uma versão usa uma palavra, a outra usa outra palavra. Honra e respeito é aquilo que nós devemos aos nossos pais, é aquilo que nós devemos a qualquer pessoa, aos professores, aos superiores hierárquicos, como já vimos, a toda a autoridade. Não vamos voltar a este assunto, mas nós devemos tratar a todos com honra. Aqueles a quem Deus honrou, os pais devem ser honrados por seus filhos, os superiores hierárquicos devem ser honrados por aqueles que estão em subordinação a essas pessoas, e assim cada um no seu lugar deve honrar aqueles a quem Deus honra, a quem Deus
colocou em posição para ser honrado como tal. Não porque essas pessoas sejam merecedoras em si mesmas, mas porque elas representam a Deus nessa posição e devem ser honradas. Também nós devemos honrar uns aos outros. Tratem a todos com devido respeito. Nós devemos estar buscando dar honra aos outros e não a nós mesmos. Não é coerente buscarmos honra para nós. E nós devemos, sim, procurar a honra uns dos outros. Existe um princípio que Jesus deixou muito claro, está registrado em Mateus 7:12, onde ele ensinou assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que eu quiser que os outros façam comigo e a mim, é isso que eu devo fazer com eles. Eu preciso sempre me colocar no lugar dos outros e agindo com eles como eu gostaria que eles agissem comigo se eu estivesse no lugar deles. Então, essa é um princípio que não pode ser ignorado. Nós só podemos realmente amar as pessoas se nos colocarmos no lugar delas e pudermos imaginar como elas se sentiriam se as tratássemos como estamos tratando, ou se como é que eu me sentiria se eu estivesse no lugar dessa pessoa ao ser tratado como eu estou tratando essa pessoa. Se eu estiver tratando bem, então eu gostaria que ela me tratasse da mesma maneira como eu a trato. Mas se eu não estou tratando da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado, então eu preciso rever aquilo que eu estou fazendo, porque eu devo agir como eu gostaria que agissem comigo. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas é uma referência a todo o Velho Testamento. No tempo de Jesus, só havia das Escrituras, as pessoas só tinham acesso ao Velho Testamento. O Novo Testamento seria escrito posteriormente. Em 10º lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos amar os irmãos. Ame os irmãos na fé, Pedro disse em capítulo 1 de Pedro 2:17b. Romanos 12:10a diz: amem uns aos outros com amor fraternal. E a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se alguém disser amo a Deus, verso 20, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Este é um ensino que percorre também todas as Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Se Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou como? Não nos amou porque éramos perfeitos, muito pelo contrário, Ele nos achou no pecado, Ele nos amou quando estávamos dele separados. E Ele nos amou assim. Nós não devemos amar as pessoas só que são as melhores pessoas do nosso ponto de vista, mas devemos amar a todos. E se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, o texto diz que essa pessoa é mentirosa. Pois se eu não amo o meu irmão, a quem eu estou vendo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. E o mandamento que recebemos de Deus é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então é assim que devemos agir como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos agir assim. Em 11º lugar, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos temer a Deus. Temam a Deus. O apóstolo Pedro diz no verso 17 ainda. O que é temer a Deus?
Temer a Deus é respeitar a Deus, é considerar a Deus, é levar na devida conta o que ele diz na sua palavra. Provérbios 8:13 tem uma boa definição quanto ao que é temer a Deus. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Se há uma coisa que eu e você devemos odiar é o mal. Devemos odiar a soberba, devemos odiar a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, se eu temo a Deus, eu tenho que evitar essas coisas. Se eu amo a Deus, eu devo odiar essas coisas. Eu não odeio pessoas, mas eu odeio coisas más. Eu não odeio ninguém, mas eu tenho que odiar o mal quando esse é praticado. Eu não estou condenando as pessoas, eu estou condenando o mal que elas fazem. E isso tem que ser bem colocado para que nós não nos incorramos na posição de juízes e de julgadores, porque só a Deus cabe fazer isso. Então, temer a Deus é odiar o mal, é odiar o caminho mal, é odiar aquilo que as pessoas dizem de mal. Em 12º lugar, e para concluir, como estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos honrar o rei. Novamente voltamos a um assunto que já foi tratado lá em cima. Honrem o rei. Quem é o rei? Nós não temos rei. Nós temos um governo presidencialista e o rei é o presidente da República. Nós devemos honrar o rei, como já vimos anteriormente, todos aqueles que estão em posição de autoridade. O texto de Provérbios 24:21 diz assim: meu filho, tema o Senhor e o rei. Por que o Senhor e o rei? O Senhor porque ele é o Senhor. Em última análise, ele é Deus. E o rei porque foi o Senhor quem colocou o rei lá. Foi o Senhor quem colocou o presidente da República, foi o Senhor quem permite que estejam em posição de autoridade aqueles a quem ele colocou lá. Não me cabe se não orar por essas pessoas e pedir que Deus as use e tenha misericórdia de nós e use essas pessoas para o nosso bem, para o bem da nação, para o bem de todas as pessoas. E o texto de Provérbios 24:21 nos adverte: não se meta com os revoltosos. Nenhuma atitude de rebelião, de revolta, essas passeatas que reivindicam não é bem a palavra, as passeatas que se levantam contra autoridades constituídas, elas são totalmente contrárias à palavra de Deus. Eu posso me levantar por uma causa, posso me promover até passeatas em prol de um bem comum, mas sem xingamentos, sem maledicência, sem infamação, porque todas essas coisas são características do reino das trevas. Então, por isso o texto diz: honrem o rei. Ele é rei. E quando Pedro escreve isso, ele estava sobre um governo, um imperador que não era bom, era o governo, era o império governado por Nero. Nero foi um homem mau, foi uma pessoa que cometeu atrocidades, as mais terríveis, e ele disse que o rei devia ser honrado. Então, é por isso que nós devemos considerar isso. Nenhum crente sábio fala mal de quem quer que seja. Não fala mal das autoridades e não deve falar mal dos outros. A Bíblia é muito clara que eu e você não devemos falar mal de ninguém. Eu não sou juiz de ninguém. Se eu tiver que dizer alguma coisa a alguém, eu devo chamar essa pessoa, conversar com ela e ministrar a ela
e dizer o que eu penso, o que eu acho acerca do procedimento dela, mas olho no olho e frente a frente, com atitude de amor, com brandura, e não devo nunca me encontrar entre os revoltosos. Não se meta com os revoltosos, com aqueles que promovem revolta, com aqueles que se revoltam. Nunca vi isso dar certo. Nunca. E todas as pessoas que se envolvem nisto se dão mal. A palavra de Deus não mente. Então, isso não é procedimento de nenhum de nós que somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Concluindo, porque somos estrangeiros e peregrinos no mundo, nós devemos nos portar como cidadãos do reino de Deus. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que Deus nos ajude a viver realmente como peregrinos, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Que nenhum de nós viva aqui pensando que eu creio que nenhum de nós que tem Jesus em nossos corações vive pensando que tudo se resume a este mundo. O apóstolo Paulo escreveu que se a nossa esperança em Jesus se circunscreve, ele não usou essa palavra, mas algo semelhante ele diz, apenas a essa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas nas que estão por vir. E por isso vivemos e nos movemos na expectativa e na esperança do cumprimento de todas as coisas que esperamos, na certeza de que elas hão de acontecer exatamente como foram previstas e escritas na palavra de Deus. Senhor, nós buscamos a Tua face e pedimos que o Senhor nos ajude a viver como estrangeiros e peregrinos do mundo, como cidadãos do reino de Deus, e que o Senhor nos ajude a viver de maneira digna do Senhor para o Teu inteiro agrado. Que o Senhor nos revista cada dia mais com Teu Espírito e por meio dele possamos viver a Tua palavra, andar na luz como Tu estás na luz. E que o Senhor nos ajude a ser mais do que vencedores por meio de Jesus, nosso Senhor. É no nome dele, é para a glória dele que te pedimos isso e pedimos que o Senhor fortaleça o Teu povo para viver e andar dessa maneira. Nós pedimos que cada um de nós viva assim. O Senhor nos ajude a viver dessa maneira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, com a graça e a permissão de Deus, quero encontrar com vocês à noite, quando teremos também a celebração da ceia do Senhor. Até lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor.